Muito bem, pessoal. Então, obrigado por estarem assistindo de novo o nosso vídeo. Eu sou o Eduardo Lomando, psicólogo, criador junto com a Cláudia da TMS. E queremos, então, dar um novo momento assim, para discutir outras questões hoje. E eu sou a Cláudia Cigarã, coautora da TMS, junto com o meu colega Eduardo Lomando. Sou psicóloga sistêmica. Eu sou Matheus Cigarã, sou monitor da TMS, estudante de psicologia e direito ainda. Me formando esse semestre, finalmente, em direito. E é um prazer estar com vocês aqui hoje para trocar essa ideia sobre esse assunto. Oi, pessoal, eu sou a Cora, também sou estudante de psicologia, monitora da TMS. E como vocês podem ter visto, tem mais uma pessoa nos acompanhando hoje aqui. Essa é a Micheline Quintela. A Micheline é bacharel em psicologia e em teologia. Ela é empresária. Atualmente ela está fazendo pós-graduação em sistêmica. Ela foi aluna do nosso treinamento TMS, foi assim que a gente conheceu ela. E ela está aqui para falar um pouquinho sobre o TCC dela, que fala sobre famílias multiespécies, o papel do pet nas dinâmicas familiares. Então, ela vai contar um pouquinho de como foi esse trabalho dela e a gente vai desencadear algumas perguntas sobre esse tema no momento que a gente está vivendo agora, né? Bem-vinda, Micheline. Olá, pessoal. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês compartilhando esse tema que é tão pulsante nas famílias mundiais, né? Principalmente a partir da última década. Pois é, Micheline, e o nosso convite, né, para te trazer aqui, nos falar sobre os pets, tem 3 perguntas motivadoras, assim, que nos instiga conhecer e poder debater um pouquinho mais a resposta, né? Que seria assim, qual é o papel que os animais de estimação vêm ocupando no contexto familiar? E quais os motivos, Micheline, de tal relação ganhar tamanha importância, cada vez mais espaço na sociedade contemporânea? E por último, eu gostaria também que tu pudesse refletir conosco, será que os animais estão assumindo o papel de um membro familiar dentro das famílias? Como é que tu vê isso? Fantástico, Cláudia. Não teria maneira mais legal da gente começar esse bate-papo do que a provocação, o estímulo dessas 3 perguntas. Eu sou empresária do ramo pet já há quase 16 anos, né? E durante esse tempo eu fui vendo uma modificação no comportamento dos tutores em relação aos seus pets, né? Se pensarmos numa história, se eu me lembrar dos meus avós, o cachorrinho era aquele que ficava no quintal para proteger uma propriedade, certo? E alguma coisa foi mudando, e isso foi meu objeto de pesquisa, né? Minha demanda de pesquisa, ou minha mola propulsora, né? Alguma coisa foi mudando que este cão ele foi saindo do quintal, né, da varanda, dos terrenos das famílias, né, fazendas ou sítios, ou até mesmo das casas, foi vindo para a cozinha, da cozinha foi vindo para a sala de estar, até que ele conquistou o espaço na cama do seu tutor, né? Então, primeiramente, papel do pet foi o que foi a minha pesquisa, a minha grande pergunta do meu TCC. E para responder a isso, eu tive que pesquisar muito, entender muito sobre as relações familiares, né? Quais os contextos que nós temos hoje de família, os tipos de família que nós temos, né? Então, a família tradicional, as famílias reconstituídas, as famílias individuais, que são aquelas pessoas que optam por não ter um relacionamento conjugal, mas que têm, daqui a pouco, a adoção de um filho pet ou de um filho humano, né? Famílias homoafetivas, famílias de poliamor. Então, nós temos uma diversidade de configurações. Diante disso, o que acontece, né? O pet, ele entrou nessa configuração e nós temos, então, as famílias multiespécie. Uma das coisas que eu pude observar na minha pesquisa e que veio como dado de realidade é que o pet hoje, em muitas famílias, ele é considerado um membro da família. Ele vai ser o filho de alguém, ele vai ser o irmão de alguém, ele vai ser o neto de alguém, né? Então,
este papel hoje é um papel que ele foi conquistado pelo animal e também foi imposto ou colocado pelos seus tutores, né, pela família humana, e essa configuração existe. Ao ponto de que este pet, ele baliza a dinâmica do relacionamento familiar, né? Tua segunda pergunta foi sobre os motivos, né? E isso era uma coisa que eu me perguntava muito, gente, o que está acontecendo nas relações humanas que levam uma outra espécie, né? O cachorro é um exemplo, nós temos situações de gatos, nós temos as situações de cobras, nós temos as situações de pássaros, de animais os mais inusitados possíveis ocupando este lugar. E o que levou uma outra espécie ser colocada numa condição de igual, né, dentro dos membros familiares? Para isso, eu vou compartilhar com vocês um slide muito legal, que é da minha apresentação do TCC, que é este daqui, ó, para a gente poder entender um pouquinho sobre como é que a família ela é constituída, né? Então nós temos aspectos históricos, nós temos aspectos culturais, demográficos, políticos, sociais, econômicos, religiosos, ideológicos e emocionais, tá? Com isto, se nós olharmos para a história da humanidade e a história de como as famílias elas foram sendo constituídas, nós vamos ter inicialmente uma família que ela é constituída num sistema heteroafetivo, tá? Aonde a gente vai ter os casais sendo ou as famílias sendo constituídas por uma questão de interesse para permanecer o patrimônio da família, ou o status do nome, do sobrenome da família, quantos mais filhos nós tínhamos, né? Antigamente, maior era a quantidade de mão de obra já dentro de casa, e esta família, ela vai mudando o seu contexto com o passar do tempo e conforme essas questões históricas, culturais vão modificando. Tá aí o próximo slide, que eu acho interessantíssimo, né? Nós temos a primeira foto ali à esquerda, que então era um papa ou um padre que fazia esse casamento. Nós temos ali a segunda foto da família extremamente populosa, né? E até então, nessas duas primeiras fotos, a questão emocional e afetiva do amor, da cumplicidade, da parte individual, ela não era tão olhada. Se pensava na questão familiar enquanto status, enquanto sobrenome e patrimônio. Temos que considerar isso. Principalmente ali na época da Revolução Industrial, onde o parâmetro histórico da humanidade ele muda e muito, nós já temos aquela figurinha do meio, né, onde o amor, a individualidade, as questões emocionais e emotivas, elas começam a fazer parte da conjugalidade, do casamento e dessa constituição da família. Com o passar do tempo, situações como, por exemplo, o divórcio, que era quase tido como algo pecaminoso, ele passa a ser aceito pela sociedade, onde aí a gente também tem a nova configuração das famílias reconstituídas, né? E aí entra a última fotinho, que é da família multiespécie. E aí eu vou perguntar para vocês. Bem, entendemos um pouquinho sobre a história, né, de como aconteceu ao longo do tempo a constituição da família e aonde o pet entra nisso daí. Como acontece isso? O pet, ele vem ocupar um lugar de esvaziamento de muitas relações interpessoais. Isso foi uma das coisas que apareceu muito forte na minha pesquisa, né? Situações de falta de diálogo, situações onde cada um entrava no seu quarto, aquela individualidade, o respeito, poder acessar as minhas emoções, também me permitiu fechar a porta do quarto e falar: agora estou no meu momento, né?
E com isso, muitas relações elas foram se esvaziando, elas foram ficando talvez confinadas, né? Hoje a gente passa por um período aí de confinamento em função de uma pandemia mundial, aonde as pessoas obrigatoriamente estão revendo essas relações familiares. Hoje, um pouquinho antes da nossa conversa, eu estava pensando que o meu TCC é um tema extremamente contemporâneo, extremamente atual, pulsante, mas que depois desse período de quarentena, ele já está obsoleto. Porque as nossas dinâmicas, as nossas configurações, elas vão ser modificadas. Elas estão sendo modificadas. Porque muitos de nós estamos em casa, refazendo os nossos contatos, convivendo 24 horas com todos em casa, né? A maioria das pessoas. Então, isso já vai modificando. Mas aí, voltando à questão do motivo, um fator muito interessante que cabe a gente diferenciar é entre o papel do pet e a função do pet na família. Vocês conseguem perceber essa diferença? Né? Então, o papel do pet dentro da família, ele é um membro da família, ele é um filho. E aí, diante disso, dessa questão do esvaziamento das relações que eu acabei de citar, eu pergunto para vocês, qual que seria a função de um pet dentro de uma família? Vou devolver a pergunta para vocês agora, de surpresa. Tu sabe, Micheline, que eu, para poder ter essa conversa contigo, eu fui olhar algumas pesquisas em relação a isso, né? E tem algumas pesquisas bem recentes onde se entrevistou várias pessoas que possuem pets dentro de casa, inclusive o Brasil, ele é o quarto país com mais pets dentro das suas residências, né? Ele perde... Se me permite só atualizar, nós somos já o segundo mercado brasileiro, o segundo mercado mundial. Em cachorros e gatos, né? Em cachorros e gatos nós somos o segundo. O segundo. A gente pede para os Estados Unidos, eu vi isso também, achei bem interessante. Para vocês terem uma ideia, no último censo, aqui na minha cidade, que eu moro em Passo Fundo, nós temos 0,7 animais por habitantes. Olha só. Então é um número significativo. Pensando numa comunidade de 200 mil pessoas, nós temos 140 mil animais aqui na cidade. Né? É uma proporção enorme. O que eu vi é muito. Não, e o que eu vi que me chamou a atenção, assim, até para ampliar um pouco mais a tua pergunta, nessas entrevistas, nessas pesquisas, uma das perguntas que surgiam era: na tua família, por quem que tu te sente mais amado? E muitas pessoas responderam que se sentiam pelo seu cachorro ou pelo seu gato. Sim, né? Isso é uma resposta muito comum, Cláudia. E eu vou mostrar mais um slide aí para vocês, que ele é fantástico, que ele vai responder essa pergunta que eu fiz para vocês, tá? Deve estar aparecendo aí para vocês. Legal. Isso, vai passar todo o meu TCC, a apresentação. Ó, nós temos uma população de 139 milhões de animais, estão ali 54 milhões de cães, 23 de gato, e a perspectiva é que para os próximos 5 anos o número de gatos ele seja superior, né? Talvez aí uma questão importante para vocês, ó, família multiespécie, até coloquei a foto da minha família, estão faltando alguns membros, mas ela está aí. O que é uma família multiespécie? Ela é uma configuração familiar no qual o animal ele é considerado um membro da família. E ele tem os seus direitos e ele tem os seus deveres. Né? E isso vão delimitar justamente as funções dele dentro da família. Né? Essa família ela vai ter uma organização financeira diferente das demais famílias, onde o manejo do dinheiro ele é mais compartilhado, é mais discutido, né? A organização financeira das famílias multiespécies, comparando com as demais, tem
um viés financeiro mais tranquilo de lidar. Acontece uma organização dos espaços físicos diferente dos demais. A organização do tempo, ela também é modificada porque o animal, ele precisa caminhar, ele precisa passear, ele precisa de exercício físico. E quando eu falo isso, a gente pensa assim, ok, mas o ser humano, nós também precisamos. Então, o animal, ele também tem essa função de educador físico, né? Para nos lembrar que nós também precisamos de exercício físico. Nos movimentar. E ele modifica também as relações interpessoais das pessoas. Porque naquele movimento das pessoas cada vez mais se trancarem dentro do seu mundo, da sua casa, de um lugar seguro, frente à instabilidade, à diversidade contemporânea da qual nós vivemos, o animal, o pet, ele faz com que a gente tenha outros tipos de relacionamentos. Então, se você vai na praça, é muito comum você ver a dona, né, a tutora de um cachorro, começar a conversar com uma outra pessoa que também está com o cachorrinho passeando. Então, ele começou também a se tornar um elo de ligação entre as pessoas, né? O meu objetivo, então, para vocês era investigar e compreender o papel desse pet nas dinâmicas, se ele modificaria essas dinâmicas familiares. Usei uma pesquisa qualitativa, então foram feitas entrevistas, né? Ela foi de corte transversal, exploratório e descritivo. Então, os participantes eram todos casais ou famílias que tivessem um ou mais animais e que considerassem ele como um membro da família, independente do arranjo familiar, independente do credo, raça, idade, nível socioeconômico ou escolaridade dos participantes, né? Então, os instrumentos, isso tudo, gente, porque eu quero chegar... Aqui estão as questões que são fantásticas, como foram adquiridos esses pets, como é que é a convivência familiar, como é que essa família, como é que cada membro nomeava a sua família, qual o significado, como é que era a relação do dinheiro, do tempo, das prioridades da família. E aí eu quero ir para uma tabela para vocês, que é esta tabela aqui. Aí eu fiz a apresentação no meu TCC de 6 famílias, tá? A gente entrevistou muito mais, mas nós fizemos um recorte, porque alguns dados ficaram para o mestrado, eu vou continuar estudando esse tema. Bacana. A aquisição, ela avaliou entre compra e adoção, tá? As formas de aquisição das pessoas sempre é impulsiva. Tem um planejado ali no meio do slide com um asterisco. Por que esse planejado com asterisco? Esta família, eles conversaram sobre ter um animal, eles conversaram sobre a vontade, o que precisaria, e foram um dia até uma feira que estava tendo, uma tipo exposição, e chegando lá, a família impulsivamente já saiu de lá com o filhote no colo. Então, foi um planejado até um certo momento, mas no ato da aquisição foi impulsivo, né? Todas as famílias consideravam os seus pets como filhos ou filhas. E aí no cantinho ali tem as funções, que isso foi uma coisa que eu me surpreendi na coleta de dados. Por quê? O pet, então, ele vai ter a função de filho ou filha, ele vai tramar as relações familiares deste lugar, adquirindo esta função, então onde os seus tutores, né, os seus pais se sentem com um ser quase humano, tá? Onde eles são responsáveis pela saúde, pela alimentação, pelo passeio. Algumas famílias deixam de sair para ir fazer uma viagem se não tem com quem deixar esse filho, né? Esse pet, ele adquiriu uma função de companheiro e amigo, e a gente tem um velho ditado que o melhor amigo do homem é o cão, né? E isso veio muito forte, muito presente. Só que de uma maneira, não só como um amigo fiel que acompanha na caça, porque antigamente, se a gente pensar, os cães, eles foram desenvolvidos para suprir necessidades de trabalho do ser humano.
Tanto é que a gente tem cães que são pastores para cuidar de outros animais, de ovelhas, de gado. Nós temos animais que foram desenvolvidos para caçarem, né? E essa companhia aqui, ela vem em substituição à companhia de um outro ser humano. Então, ou seja, o que acontece, o que apareceu nas nossas entrevistas? Que o cão hoje, ele ocupou não só o lugar de filho, mas de amigo, né? Aonde, em dado momento, eles ensinam, e aparece o papel de educador ali embaixo, eles ensinam o ser humano o amor, resiliência, perdão, porque se você der um tapa no cachorro, meia hora depois, se você chamar, ele vem com o rabo abanando, feliz, né? E este lugar também foi trocado, né? Então, se a gente colocasse, se eu fosse redesenhar o meu TCC, ou se eu fosse pensar hoje nas relações familiares, se eu fosse pensar nas relações humanas de um modo geral, o animal ele veio para ocupar um lugar que outras pessoas ocupavam, né? Em uma entrevista me chamou muito a atenção de uma participante que ela me disse: eu me decepcionei tanto com as minhas amigas, que eu tinha expectativas, que eu esperava acolhimento, e no dia em que eu tive uma dor muito grande, que foi uma dor de um luto, quem me deu todo o apoio que eu precisava era o meu cão. Então esse cão se deitou ao lado da pessoa que eu entrevistei, colocou a cabecinha sobre o colo, sobre a perna da sua tutora e ficou ali por horas. Enquanto a tutora estava chorando, ele ficou ali. De vez em quando ele fazia um chorinho, de vez em quando ele passava a patinha sobre a perna da sua tutora. E para aquela pessoa foi a amiga, que aquele cãozinho foi o amigo que ela mais precisava. Foi o consolo que ela pôde receber que ela não recebeu de nenhuma outra pessoa, né? E aí temos um outro, eu acho que parou a apresentação, só vou voltar ali para essa tabela. Só deixa eu entender uma coisa rapidinho, Micheline. Isso Pode. Dessa tabela aí que tu mostrou, que tem as funções que esses pets vêm a desempenhar nas famílias, né? E só que antes tu fala da questão do esvaziamento. Do esvaziamento Sim. das relações. Então, eles vêm a desempenhar essas funções de filho, amigo, educador, porque essa família, na maioria das vezes, tá com essa falta, esse vazio nessas relações. Isso é uma pergunta interessantíssima, Cora, e que ela requer muito estudo ainda. Por isso que eu vou para o meu mestrado com esse TCC. Por quê? Seria muito arriscado ou talvez inadequado eu dizer que essa substituição se acontece única e exclusivamente pelo esvaziamento das relações. Uhum. O esvaziamento, essa individualização do ser humano, ele foi um dos dados que apareceu, ou que mais apareceu. Só que nós tivemos também situações onde o pet ele veio para somar. Uma família que já era muito alegre, que Sim. tinha uma relação super saudável, ele veio, se acoplou e aquilo potencializou, certo? Uhum. Dado é que as funções de educador, as funções de companhia ou de balizador, em dados, por exemplo, assim, uma família que o cônjuge, um dos cônjuges perdeu o emprego e eles tiveram uma perda financeira muito grande, tá? O que aconteceu? Eles tinham um cachorro, um pet, e tinham uma filha humana recém-nascida, certo? Quando você tem um problema, nós estamos passando por isso, várias famílias perdendo emprego, vários arranjos financeiros familiares sendo reestruturados, ok? Aonde você vai economizar? Se pensa isso, para mim, mesmo trabalhando no mundo pet, eu pensava, bem, vamos diminuir
a qualidade da ração, talvez o banho que era semanal passa para ser de 15 em 15 dias, né? Vamos cortar custos por aí. Nessa entrevista em específico, eles mantiveram o banho, mantiveram a ração do cachorro e diminuíram a qualidade da fralda da criança. Foi Surpreendente, é algo assim que, uou, né? Sim. E quando eles viram que aquilo lá não deu muito certo, eles falaram, ok, então nós vamos balizar a economia em um outro setor, voltou a qualidade da fralda da criança, mas no filho pet não foi mexido em nada, né? Então, o papel, o significado, a função do pet hoje dentro das famílias, isso aqui é uma mostrinha de uma realidade muito maior, né? E temos um outro detalhe ainda, é que a gente tem que pensar que o público que acabou se tornando público dessa pesquisa era um público, uma demanda, uma amostra de classe média para média alta, né? Isso foi até uma coisa que me perguntaram na banca, olha, se fosse um pessoal que fosse de uma classe social diferenciada, eu não saberia responder. Mas o meu dia a dia me traz que as escolhas, elas não seriam muito diferentes, né? Então, nós temos aí uma realidade, sim, de um pet que ele traz inúmeros benefícios, né? Nós temos a Nice da Silveira, que é uma psiquiatra carioca, que foi a primeira pessoa que nomeou um pet como um coterapeuta, né? Da onde começaram as terapias assistidas por animais, né? Que é a TAA, que já é tão estudada aqui no Brasil e tão utilizada com crianças com necessidades especiais, com idosos, né, nos lares de longa permanência. Eu, inclusive, tenho o curso de pet terapia que eu fiz em Porto Alegre, o modo básico e avançado. Então, já se tem uma pesquisa, inclusive a PUC do Rio Grande do Sul tem um setor de estudo só para os benefícios da pet terapia e da relação humano-animal, né? Porque se comprova, sim, que os animais, eles trazem inúmeros benefícios para as nossas vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Micheline. Pois não? Voltando para cá, olhando essa tua tabela, tu falou uma coisa muito interessante, né? Que é a questão dos pets ocuparem funções de filhos, né? E aí eu fico pensando, quando a gente tem filhos, em princípio, a gente pensa muito em educá-los, né? Pelo menos em princípio seria, pelo menos terceirizar essa educação para uma escola, algo nesse sentido, né? Mas de qualquer forma, assim, uma coisa eu acho que é importante, e tu deve saber isso melhor que eu, é que por mais que a gente tenha colocado o cachorro, o gato, que seja, para dentro da nossa família e que ele faz parte, é um membro da família, tu falaste muito bem, é uma família multiespécie, ou seja, nós não somos a mesma espécie. E se nós não somos da mesma espécie, nós provavelmente, eu sei porque eu fiz já, esse exatamente o ponto que eu quero chegar, né? Eu já tive 3 ou 4 vezes cachorros e eu já fiz treinamento. Então daí eu te pergunto, no teu trabalho, como é que tu percebe o quanto as pessoas realmente entendem esse pet como um filho? Não só no sentido do que, bom, eu tenho que comprar comida, eu tenho que cuidá-lo, ou seja, ele numa relação dependente de mim, mas o quanto essas pessoas estão realmente conseguindo entender que ele é de uma outra espécie e que por ser de uma outra espécie, eu tenho que tratá-lo, compreender como é que essa espécie entende, trabalhar e tratá-lo dessa maneira. Eu aprendi isso quando eu fiz treinamento com a minha terceira cachorra. Foi a primeira que eu fui fazer o treinamento. E aí eu fiquei chocado com o quanto eu aprendi, que eu nunca tinha percebido das outras vezes. E é incrível, assim, o comportamento da minha terceira cachorra é completamente diferente dos outros 2 primeiros. Muito por causa disso. Eu queria perguntar isso para ti. Só te dizer que nós estamos quase no finalzinho, mas vamos lá. Vamos segurar. Vou tentar acelerar, porque é uma pergunta fantástica. Seguinte, se a gente pensar no comportamento animal, o comportamento animal ele é muito diferente daquilo que nós
projetamos ou lemos do comportamento dele, tá? Uhum. Por exemplo, quando você chega em casa, seu cachorrinho, eu sei que você tem cachorro, e a sua cachorrinha vem na porta pulando para ti. O que você imagina? Eu É, imagino que ela tá feliz, que ela quer carinho e atenção. né? Total, está com saudade. Essa é a leitura de 99,9% dos tutores, tá? É. Só que quando o teu cachorro tá dizendo, quando ele tá fazendo isso, na verdade ele tá te dizendo, cara, assim, você chegou, agora você vai fazer o que eu quero. Se ele for o considerado o alfa, não é? E se o cachorro não é o alfa da casa, não necessariamente, ou não? Se ele pulou em você e encostou a patinha em ti, ele com certeza ele tá fazendo essa comunicação para ti. E aí entra uma coisa muito importante, que são a questão dos axiomas de comunicação. Nós humanos, a gente codificou o comportamento animal, as respostas de comportamento animal, a partir, muitas vezes, das nossas necessidades ou das nossas compreensões. Então, quando um cão ele anda em matilha e ele anda ao seu lado, a gente faz a leitura de que, olha como ele está sendo companheiro. Quando na verdade, esse é um comportamento inato dele, que ele foi feito para viver em matilha, e ele está preocupado com a sobrevivência dele, porque em matilha ele tem uma capacidade maior de conseguir mais comida e de sobreviver e se proteger, né? E nós humanos já olhando, olha que lindinho, meu companheiro anda do meu lado. Então, isso é uma coisa fabulosa que também faz parte dessa pesquisa e vai ao encontro que tu perguntou antes, Cora. Tu entende sobre a função do pet, sobre o esvaziamento. Tem muita atitude dos animais em si que são inatos dele e que pra gente, a gente faz uma leitura completamente diferente. Olhar no olho de uma outra pessoa, então eu tô olhando vocês pelo vídeo, procuro sempre os olhos de vocês, para mim me passa confiança, me passa um bem-estar, me passa uma tranquilidade. Passa a verdade, tu olhar nos olhos da pessoa, né? Você olhar nos olhos de um cachorro, você está desafiando o cão. Então, por isso que se tem tantos casos de pessoas que são atacadas quando chegam muito próximas à cabeça do cão, porque estão olhando nos olhos. E para ele isso é muito agressivo, né? Então, a gente lê os comportamentos deles como os nossos humanos. É quase como se a gente colocasse as nossas necessidades, porque a linguagem deles é diferente. E eles falam também, eles se comunicam, eles têm o jeito deles. Mas então, só que nós isso que eu queria saber. Diferente. Essas famílias, por exemplo, algumas delas fez treinamento ou não fez? Ou tinha interesse em fazer treinamento ou leitura sobre isso? O que tu percebeste? Uma delas fez o condicionamento dos animais, né? Mas mesmo fazendo o condicionamento, que é a questão do adestramento, isso. E aqui a gente tem alguns amigos que são adestradores e eles dizem, a gente não adestra cão, a gente adestra tutor. Porque justamente nós precisamos entender e compreender esses animais. Eles nos fazem um bem enorme, isso é fato. Eles aumentam a autoestima. Assim como a gente faz para eles também, né? Micheline, exatamente. Eu acho que a gente tem que ter essa troca. E tu acha, Micheline, tu indicaria para as famílias, por exemplo, digamos que estejam psicólogos ou famílias ouvindo esse nosso vídeo, tu indicaria para que elas pudessem adestrar os seus cães? Não sei se adestra gato. Também existem condicionamento. É importantíssimo porque no momento que você coloca o seu animal em adestramento, você recebe muitas orientações. Existem muitas coisas que nós fazemos com o animal que a gente considera que é um bem-estar, quando na verdade a gente está fazendo uma violência. Tanto é esse exemplo que eu usei, tão simples, que é olhar no olho do animal, né? Se você quer respeitar o seu cão, se você quer respeitar o seu gatinho, você não vai olhar no olho dele. Existe uma maneira diferente de se comunicar. Funciona, na verdade, como qualquer vínculo com quem, né? Tu vai te comunicar. A gente precisa poder compreender, conhecer, estar com essa disponibilidade de
conhecer quem é aquele ser vivo que está na nossa frente. Seja Perfeito. ele um filho, seja ele um pet, E existe enfim. um termo da TMS, Cláudia, que eu adoro, que é a ressonância. E não existe ser mais fantástico para responder à ressonância do que os animais. Os animais, eles conseguem sentir, seja através das nossas liberações de hormônio, ou se você pegar um lado de estudo que o pessoal vai falar em questão de energia quântica, eles sentem e eles modificam o comportamento para conseguir se aproximar da gente, né? Eu tenho 4 cães em casa e um deles, ele tem essa ressonância mais forte, que é o Bro, que é um poodle gigante preto, e ele, no momento que eu chego muito irritado em casa, às vezes acontece alguma coisa, ele chega muito de mansinho, muito devagarinho. E daí também vem a leitura da gente, nossa, como ele me entende, como ele é meu companheiro. Sim, eles nos entendem da maneira deles, mas É a eles maneira nos deles. entendem. E, Micheline, deixa eu te perguntar, que dicas Oi. tu daria, assim, nesse momento de Covid, que as pessoas estão provavelmente mais em isolamento, ou que as pessoas têm que, de alguma forma, sair, tem a questão do passear com seus pets, o que tu indica, assim, a partir do que tu conhece? Ou que tu sabe que é uma Fantástico. coisa que promove Pessoal, saúde, assim? passeios e atividade física são muito importantes. A OMS está aí dizendo isso, né? A não ser que você tenha alguma situação onde a pandemia esteja muito ruim, com um número de casos muito acentuados. Mas fora isso, passeio é fundamental. Chegou em casa, higieniza a patinha do cão, seu animal. Brincadeiras dentro de casa, se você não puder sair, vai até o estacionamento do prédio, vai até o quintal da casa, pega o corredor que ligue vários cômodos e brinque de bolinha, de corrida, de pega-pega. E aí nós vamos dizer assim, ó, nós vamos ter a experiência ou a experimentação desta família multiespécie, porque a gente cuida deles, mas eles também, da maneira deles, eles cuidam da gente. Exatamente. Então, é uma família que eu vejo que cada vez mais vai crescer, né? A gente já tem situações de famílias, casais que decidiram por não ter filhos humanos e têm filhos pets, né? Então, é algo muito atual e muito futuro, muito futurístico, assim. Mas uma coisa importante que tu colocaste, Micheline, assim, eu acho que existe uma tendência a interpretar a presença dos pets nas famílias hoje como entrando por uma falta. E não necessariamente eles entram por uma falta, e sim eles entram para acrescentar, né? Para somar, não Assim para como entrar em algo que foi diminuído. Não, assim como a relação humana, muitas vezes a gente se relaciona com alguém na falta de algo, às vezes a gente se relaciona para complementar algo. Esta complexidade das relações, ela também é na configuração multiespécie. Então, pet aqui para mim, ele não veio pelo meu esvaziamento das relações, mas eu amo animais. Então, eles complementam a minha alegria do dia a dia. Eles fazem parte dessa dinâmica. Micheline, eu queria, assim, para a gente finalizar, de poder conversar um pouquinho agora, assim, sobre o papel do pet dentro das famílias nesse período de quarentena. Porque eu fico pensando que ele pode ser alguém que chega para somar e, às vezes, assim, alguma tensão, poder ser aquele catalisador, aquele que dilui, ou pode também ser aquele que une, onde todo mundo vai brincar com seu pet, né? Mas também pode trazer estresse, porque, enfim, as pessoas ficam é mais um ser vivo confinado dentro de uma casa, né? O que a gente poderia... É fantástico e eu vou procurar responder isso para ti por 2 viés. Tá? Um do meu conhecimento do mercado pet, do mundo pet, do qual eu estou há mais tempo, que é no seguinte sentido: exercícios, né? Vai pro estacionamento do prédio, brinca com seu cão no corredor. Se conseguir, algumas pessoas moram em condomínio, vão passear. Quando voltar, passa o lencinho umedecido. Existem formas de higienizar.
é importante entrar em contato com o veterinário. Olha, o que eu posso usar no meu animalzinho, né? Então aí os profissionais de saúde, e nisso se incluem os veterinários também para nos auxiliarem. Os passeios, as brincadeiras, elas são fundamentais para os animais. Por quê? Se nós pensarmos que eles antigamente eles andavam quilômetros para conseguir comida, hoje um cão, talvez o meu poodle gigante, caminhe 300 metros num dia, né? Então falta exercício para ele. Quanto maior é o cão, mais a necessidade de gastar essa energia de caminhada. Então, o que nós estamos investindo aqui em casa? Brincadeiras de bolinha, a corrida em volta do carro, né? Competição de quem chega primeiro do outro lado. Eles vão dizer assim, vixe, competição com cachorro, sim, que gente. possa dar conta de todos ao mesmo tempo. E dê exatamente. E isso é uma coisa fantástica do mundo pet, principalmente se a gente chegar num público, né? Se a gente chegar num público de pessoas mais idosas, os meus pais, por exemplo, se eu penso na infância deles, eles foram criados com animais, né? Então, quando você vai numa ILPI, por exemplo, e faz pet terapia, faz uma atividade de pet terapia, esses idosos eles voltam, eles se reconectam a algo emocional do qual os animais eles têm esse poder. Eles conseguem nos tirar do nosso momento mecânico, racional, objetivo, e eles nos trazem para o mundo lúdico. É onde muitas vezes nós, enquanto seres humanos, nos permitimos brincar, correr, falar, vem cá, bebê da mãe. Isso é muito comum e é muito gostoso. E muitas vezes deixamos de fazer isso preocupados com o julgamento, do que o outro vai pensar, o que o outro está vendo. E no mundo pet, quase tudo é possível, quase tudo é permitido, né? Então, os animais, as famílias multiespécies agora, as famílias de uma maneira geral, nós estamos passando por um momento que ele é algo que ninguém imaginava. Aonde se imaginava uma população mundial trancada dentro de casa para poder sobreviver. Isso nem no filme mais maluco, futurista, né? Nós teríamos uma ideia de uma realidade assim. Então, o que podemos fazer com essa realidade? Que recursos nós temos interno, cada indivíduo, que recursos nós temos enquanto família, que recursos nós temos enquanto família multiespécie para tornar este momento mais leve, mais lúdico, mais saudável, né? Então, ter horários, horário de exercício de manhã com o seu pet, horário de exercício de meio-dia, no final do dia, né? Se não puder fazer a caminhada com ele na rua, horários de momentos de carinho, de colocar uma coisa fantástica que os tutores não fazem. Se o pessoal fizesse, isso seria fantástico. Escovar um animal, né? Pegar um pentezinho, uma escova, escovar o pelinho, mesmo pelo curto. Quais os benefícios desse, gente? Nós fazemos uma atividade física, teu braço e a mão vai estar fazendo movimentos. O animal, a gente está retirando a matéria orgânica, que é a poeira que fica depositada em cima do pelo, que é o que dá um cheiro ruim. Então a gente deixa esse animal mais limpo por mais tempo em casa. No momento que você passa o pentezinho na pele, você está ativando a circulação periférica. Com isso, você tem uma pele, um pelo mais saudável. Você está estimulando o sistema imunológico desse animal. No momento que você está fazendo exercício, você também está estimulando o seu mecanismo, né, imunológico. Então, pequenas atitudes que são importantíssimas, que na nossa correria do dia a dia, do nosso mundo contemporâneo, a gente foi terceirizando. Sim. Né? Eu acho que a grande retomada dessa pandemia, eu estou tirando duas grandes lições, que é, primeiro, a gente se reinventar, né? Coisas que nós fazíamos jamais poderão ser feitas da mesma maneira. É quase impossível.
né? E a segunda coisa, a gente se redescobrir. Porque você ficando em casa, aqui atrás de mim tem um pedacinho da minha pequena biblioteca, os livros que eu mais uso fica aqui, os demais ficam lá embaixo na sala. Então, livros que... Quantos livros a gente tem na cabeceira da cama que a gente... amanhã eu leio. Agora é o momento de ler, né? Quantas situações que a gente tem, talvez, de fazer um vídeo e mandar para a família, mandar para um amigo que tu sabe que está um pouco mais deprimido. Uma bobeira no teu cão faz milhares de pessoas sorrirem, né? E até também de construir novas regras para poder dar conta dessas mudanças, inclusive dos cuidados com seus pets. Exatamente. Então, no momento agora que a gente está em casa e que a gente precisa olhar com mais cuidado da alimentação dos nossos pets, da nossa alimentação, da importância do exercício físico, da importância de manter o nosso corpo ativo e sadio, os pets eles têm uma contribuição incrível, né? E mesmo naqueles momentos de tensão, que tu fica brabo, que tu tá irritado, que tu quer sair, que tu não consegue, que tu queria fazer aquilo, o pet, de alguma maneira, ele te tira desse lugar, né? Seja te trazendo uma bolinha, seja até fazendo xixi no lugar errado. Muitas vezes o animal, ele faz as suas necessidades no lugar errado para chamar a atenção do tutor, para falar, tem alguma coisa de errada nessa dinâmica aqui. Então, eles sinalizam isso também pra gente, né? Então, momento de quarentena é esse momento da gente poder experimentar, né, a nossa família de um lugar diferente, buscar ressonâncias diferentes, né, ressoar de maneira diferente, porque quanto mais a gente vai ficando ranzinza, mais pesado vai ficando o nosso ambiente, né? Então, quando eu falei sobre recursos anteriormente, recursos não financeiros, mas recursos em questão de resiliência, de empatia, de leveza, de habilidades sociais que nós temos, de comunicação, que nós precisamos usar a nosso favor neste momento. De cuidado, de compaixão. Total, né? Nós temos um movimento aqui em Passo Fundo. Passo Fundo, quando teve H1N1, a médica que fez o protocolo de tratamento, ela é daqui da cidade, e até uma grande amiga minha. E aí, o que acontece? Fui ler ali, me perdi, me perdoa. Deu branco aqui. Movimento em Passo Fundo, tratamento da Obrigada, H1N1. Valeu, Cora! E aí, o que acontece? Quando começou o movimento do Covid-19 aqui, essa mesma médica um dia chegou para a gente e falou assim, Michi, nós vamos ter um problema muito grande de máscaras. Não tem EPIs, né? E os hospitais não estão conseguindo comprar porque está em falta. Se mobilizou um grupo muito legal aqui e eu que jamais pensei em fazer coisas manuais, né, além de tosar cachorro, nós começamos a fazer máscaras. E daqui a pouco a gente postei numa rede social e várias pessoas foram interagindo. Do ponto de vista da clínica, do ponto de vista de um pet shop, a gente começou a fazer movimentos com os clientes em questão de cuidados com os pets, que foi redimensionando a dinâmica das famílias, né? E isso, do ponto de vista da psicologia, também se tem um movimento muito grande, ao ponto de que nós temos vários psicólogos hoje em sistema de voluntariado, em sistema de escuta, temos o CVV. Então, esse é o momento de agregar, né? E a família multiespécie, o pet, já por si só, vista, ele faz isso de uma maneira muito natural nas nossas vidas. É verdade. Gente, nosso tempo está acabando. A gente não pode estender muito mais. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Foi demais. Eu Foi tive muito. uma aula aqui, fiquei com várias coisas mais curiosas, assim, que agora eu não vou poder falar. Mas é muito, assim, rico esse mundo de pesquisa que pode ser feita sobre esse assunto. Exato. Fiquei muito curiosa mesmo, tem muitas coisas envolvidas nisso. E acho que foi muito rica a nossa conversa, tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, né? E muito obrigada por dar essa aula aqui pra gente. Excelente. Foi Muito muito obrigado, rico mesmo. Micheline, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito interessante. A gente quer saber os dados do teu mestrado depois quando tu conclui ele. Foi um prazer, pode deixar. Vai voltar aqui. A gente faz um outro vídeo daí já. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês, né? De alguma maneira contribuir um pouquinho com esse assunto que para mim é apaixonante. Se me deixar, eu fico falando aqui horas e horas. Mostrei uma pontinha só da minha pesquisa, mas tem muita coisa e eu acho que a gente tem muito a aprender com os animais. Quando apareceu o educador ali na planilha, assim, eles vieram nos reensinar a nos redescobrirmos e a reolharmos para muitos valores, muitas dinâmicas que a gente deixa passar aí no nosso dia a dia. Muito bem. Então, obrigado. Então tá. E queremos agradecer a todos que estão assistindo e futuramente ouvindo o nosso trabalho aqui. E nos deem o retorno, né, do que vocês acharam dessa conversa aqui hoje com a Micheline. Tchau, tchau. Grande abraço a todos. Tchau.